Este programa é um oferecimento de Jornal ABC Repórter. Mantenha-se bem informado acessando abcrepórter.com.br. Boa noite, está no ar o programa Personalidades. Vamos trazer muitas notícias para vocês hoje aqui, lógico, começando como sempre pelo futebol, né? Para a gente saber aqui nossos convidados o que eles são, o que eles torcem. Boa noite, Marcos Savoy, grande abraço, meu amigo de longa data. Tudo na paz? Tudo bom, tranquilo, muito bom, e tá aqui com o nosso mestre, o Daniel, melhor ainda, né? A gente fica mais satisfeito. Obrigado pelo convite aí em estar aqui. Obrigadão mesmo, sendo personalidade ainda, aí é melhor ainda, hein? Sempre é. Daniel Lima, muito obrigado por ter comparecido aqui conosco. Tenho certeza que você tem muito boas informações para passar para nós. Quem sou eu, Walter? Prazer em vê-los. Estamos aqui para mais uma jornada, né? É um prazer ver vocês e estar aqui diante das informações. Você sabia que meu primeiro programa eu fiz do lado do Daniel na televisão? Sério? É, você lembra disso, Daniel? Eu não estou lembrado, acho que eu tô ficando velho. Eu, você, Edson Mota e o Salles. Eu acho que me lembro disso. Na Cambrás. Isso faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Ali no... É verdade. Como que era lá? Eu fui tapar buraco, isso, que eles convidaram o Alexandre Jovanovic, ele não podia, aí o Salles botou eu para tapar o buraco. Legal. Porque só tinha fera lá, né? É, imagina. bacana. Faz tempo. Doutor Raimundo Salles, ainda está no Brasil, próxima semana a gente se vê ainda. Meu grande abraço para o meu amigo. Um abraço também ao Salles. Vamos lá, me conta aí, Savoy, como que você começou a fazer jornalismo? Ih, rapaz, eu entrei meio que no jornalismo por acidente, né? Porque é assim, eu fui servir exército em Brasília. Faz tempo, hein? Faz, em 1976. Antigamente você servia com 16 para 17 anos, não de 17 para 18, né? E aí, lá eu fui por castigo. O irmão do meu pai, meu tio, era coronel do exército. E como eu estava com 16 anos e aprontando muito no interior, meu pai ajeitou com meu tio para eu ir servir o exército, porque eu era agricultor, né? E agricultor não servia o exército. Aí eu fui para Brasília, para os Dragões da Independência. E no quartel tinha cursos, né? E um dos cursos que eu sempre gostei foi de fotografia. Então eu fiz um curso de fotografia lá. Quando acabou minha estada, 8 meses e 29 dias, em Brasília, eu voltei para o interior e logo após eu já vim para São Paulo. E nessa vinda minha para São Paulo, fiz mais um curso ali de fotografia. No curso eu conheci um cara que falou assim para mim, aquela época era assim, né, Daniel? Hoje que é toda essa dificuldade, né? Mas naquela época o cara falou assim, você não quer ser repórter fotográfico de um jornal? Falei, vou, né? E o primeiro jornal que eu fotografei foi o Diário Popular. Lembra que máquina que você usou? Não? Eu usei uma Pentax ME Super, né, que era, na verdade assim, eu tinha uma outra ruinzinha, né? Mas eu comprei essa Pentax ME Super na Conselheiro Crispiniano, que era um local de venda, disso, né? Tinha a fotótica, lembra da fotótica? Lógico. Fotótica, toda, né, Foto Léo. Comprei uma máquina ali e bobão, né, cara, na arte eu comprei uma câmera com 50 milímetros. E a 50 milímetros ela não aproxima, né? E aí eu sofri demais, porque você tinha que pôr na cara da pessoa para fotografar, né? E depois eu fiquei um mês ali. Depois de um mês eu fui convidado para ir para o grupo Folha da Manhã, que era Folha da Tarde, Notícias Populares e Jornal Folha de São Paulo. E eu fui fotografar para o NP.
né? Cheguei a fotografar para o NP, Notícias populares. Notícias Populares. Como né? o pessoal dizia, dá uma torcidinha, Torceu, sangue. sai sangue. Foi assim uma experiência incrível, né? Porque aquela época ainda era muito desleixado, né? Assim, não era como é hoje, né? Cobria o cadáver com jornal, então você ia lá, tirava o jornal, fotografava o cadáver, podia publicar, né? Certo? Eram outras épocas, mas foi muito bom. E no jornalismo é porque o equipamento era muito pesado, eu falei, eu quero fazer o que esses caras fazem. Moleza, que aquela época era só com o caderninho de taquigrafia, né? E um gravadorzinho assim, mais ou menos, desse tamanho, que o Laranjeiro usava, que é o assessor do Maluf aí até os últimos tempos, né? E aí eu via e falava, pô, caramba, eu tô com 500 quilos de material aqui, e ele com um caderninho só, pô, eu Vai quero trocar. ser isso aí. Aí fui para a faculdade, aí começou, me formei em 83 para 84. Daniel, conta pra nós, e como foi o seu início no jornalismo? Rapidamente assim foi... Desculpa eu ter me alongado, Daniel. Imagina. Na verdade, eu comecei antes de completar 16 anos de idade em Araçatuba. Cara. Meu pai era presidente da Liga de Futebol, ele me levou para trabalhar na Liga, aí já tinha paixão por esporte, essa coisa toda. Já tinha participado de montagem de time com 14 anos de idade, essas coisas todas. Aí eu fui trabalhar na Rádio Luz de Araçatuba. E ao mesmo tempo na revista Cinelândia. A Rádio Luz tinha um programa de esporte, eu passei, junto com um companheiro de trabalho, a já programar a matéria, essa coisa. Comecei já a entrar na era da escrita, vai. Aí fui para a revista Cinelândia fazer esporte também. Uma revista que tinha Araçatuba, era feito assim na base do chum. Foi na base da montagem, letra por letra, né? Gutenberg, sistema Gutenberg, para vocês terem ideia de quanto aquela revista era antiga. E eu não. E invertida ainda, né? Aí nós acabamos vindo para Santo André, meu pai veio com toda a família para Santo André em busca de oportunidade. Aí eu trabalhei na Gazeta da Moca, depois na Rádio ABC, depois no jornal O Repórter da época, aí fui para o Diário, aí trabalhamos no Estadão também. E sempre eu tive uma vertente num tempo para o jornalismo mais ligado ao rádio, mas foi pouca coisa, porque eu percebi que eu tinha muito mais domínio da minha autoestima profissional sendo jornalista escrevendo do que sendo locutor. Porque era jovem, tinha essas inseguranças todas, né? E eu não me sentia bem falando. Eu gostava, mas não me sentia bem. Algo me faltava. E o jornalismo me deu esse algo que eu acho que é a vontade sabe, interna, espiritual de escrever. É minha terapia. Porque o Daniel gosta de falar, eu ia falar que não tinha... Não, mas o texto do Daniel é assim, lógico que hoje, né, hoje a gente está muito ali na manchete, né, Daniel? Infelizmente. Mas o texto do Daniel, ele é precioso, né? Tal qual também do Joaquim Alessi, que a gente falava aqui nos bastidores, né, e de outros ainda, mas são raros os que escrevem igual a você. Eu diria assim, se eu fosse fazer análise sobre como é o Daniel Lima escrevendo, eu sou a soma de experiências dos jornalistas, dos autores, escritores que eu gosto. Então eu sou um conjunto de estilos que se apropriou de todos eles para ter uma personalidade própria. Então, para mim, o jornalismo ele tem que ter identidade autoral. Ainda mais nesse mundo de fast food que vivemos, né, no jornalismo, né, onde todo mundo se repete. Então é um desafio, né, Walter? É um desafio permanente que exige muita dedicação, levantar às 6 da manhã, com 3, 4 jornais, separar as páginas, ler uma por uma, analisar, fazer um contraditório consigo mesmo. É uma loucura. Por isso que quando alguém fala alguma bobagem, eu acho que todo mundo tem direito à opinião. Opinião é uma coisa, a argumentação é outra. Mas quando alguém se refere a qualquer coisa como se fosse um lazer para o meu trabalho, aí eu fico meio chateado, porque pode ser para quem leia, um desprazer para quem leia, mas para mim é um trabalho. Exato. Sim. E logicamente foi aí que você tornou-se um grande palmeirense, foi lá trabalhando já com a rádio. Você sabe que eu sou corintiano por parte de família, né? Eu sou alvinegro por parte de família, mas a verdade é que nada melhor que a idade, né? A experiência nos ensina muita coisa. Por exemplo, eu vejo futebol já há algum tempo, não é de hoje, com um olhar crítico, analítico, não tem jeito. Às vezes eu fico puto comigo mesmo, no bom sentido, porque eu fico sempre botando o jornalista no lugar da pessoa física. Isso me
de alguma maneira, não me faz bem. Eu precisaria, às vezes, e consigo, ver o jogo como torcedor. Eu sou hoje tão mais crítico do que torcedor, que eu não tenho sombra de dúvida, digo isso faz tempo, que o Palmeiras é o melhor time do Brasil, o Palmeiras já há 4 anos. Entendeu? Um time de eficiência máxima. Embora o melhor time desse século até agora tenha sido o Flamengo, do Jorge Jesus, que era uma coisa extraordinária, mas durou pouco, foi uma chuva de verão. Palmeiras não, é um trabalho de 3 anos, um trabalho fabuloso, é um time quase imbatível no ambiente sul-americano. Normal. O Palmeiras transformou o futebol numa coisa lógica. E o futebol, em determinadas situações, não tem lógica. Tem lógica no final da competição, que não é o Jabaquara que vai ser campeão. Mas no confronto de mata-mata, essas coisas, mesmo assim o Palmeiras é um time imbatível. Às vezes não. Por exemplo, perdeu a Libertadores desse ano passado, num jogo com Boca Juniors, que merecia vencer o jogo. E se vai para a final, ganha o jogo. O Palmeiras, na verdade, sobra no futebol brasileiro. É verdade que os concorrentes estão começando a aparecer, dotados de mais orçamentos, mais organização, que são reflexo do que é o Palmeiras, do treinador fabuloso que o Palmeiras tem. E tenha certeza, Walter, você que é palmeirense, eu sou um corintiano que admira muito o Palmeiras. Admiro muito o Flamengo, entendeu? Admiro muito o São Paulo também. Eu aprendi a ver futebol sob esse ângulo. É claro que o corintianismo prevalece em situações de emergência. Melhor visto ser surdo. Fala, Savan, e você? Não, é assim, eu estava lembrando agora que é assim, cara, eu, na minha, ali, muito pequeno ainda, começando a entender e jogando aquelas peladas, eu fui santista, porque na minha época, o Pelé, né, o Santos tinha aquele timaço lá, né, que... Sofri tanto, hein? Nossa Senhora! Walter também. E eu cheguei a ser santista, e assim, o meu pai era filho de italiano, né? E o meu pai era assim, ele era um cara muito carinhoso quanto a esse negócio de torcida. Ele falou assim para mim, pode parar com isso aí, vai torcer pro Palmeiras. Eu não sei porquê, mas eu obedeci. Entendeu? Interessante, né? É um negócio assim, eu obedeci. Você porque... é um cara obediente. Pior que a recíproca é verdadeira no meu caso. Sim, porque é assim, cara, ele falava isso aí sempre com um rebenque na mão, aquele né, feito de couro, assim, né? Então, aí eu sei que passou, porque era a época das figurinhas, né, de bater bafo e tal, né? Então, de lá para cá, palmeirense, sofremos muito aí também, né, porque teve o rebaixamento. E agora, hoje é engraçado, você me perguntar um jogador do Palmeiras, eu não sei. Né? Eu sei que o técnico é o Abel, mas eu não sei quem são os jogadores, porque tem uma rotatividade, né? O Daniel, o Walter, né? E quem nos vê, assim, contemporâneo nosso aqui de idade, que antes não tinha. Dudu, pô. Tá tão fácil. Putz, olha, 15 Dudu, anos mas já, é aquele lá? Não é aquele lá. Quando então eu não comecei vai. a entender de futebol, por isso que eu não sofri com o Santos, já era aquele timaço, né? Leão, Eurico, Zeca, Sim, Dudu, Ademir é da verdade. Guia, Leivinha, Nossa. Edu Bala. Não, né? e o César Beto, não, César e o Maluco já Beto deu Fuscão, introdução. pô. Nossa, Não, Luiz vou- Pereira, de Vou querer, zagueiro. Academia, né? Luiz Pereira, vai esquecer do Luizão. Nossa, Tempos da tudo bem. academia, né? Não, você sabe que eu convivi? Um amigo, quando a Marta foi prefeito de São Paulo, um amigo, ele conseguiu fazer uma cooperativa, que chamava-se Cooperativa dos Craques de Sempre, e ele conseguiu dar emprego para esse pessoal, ex-jogadores, na prefeitura de São Paulo, né? E os caras ganhando ali uma graninha, porque esse pessoal antigo aí estão tudo ferrado, que os que ainda vivem estão tudo ferrado. E aí ele conseguiu. Em contrapartida, dentro da cooperativa, o presidente da cooperativa era o Badeco, que mora aqui em Mauá, ou Volante morava. da Portuguesa. Ele... Não é do meu tempo. Aí, né, cara, nós conseguimos fazer, montar um time e fazer aniversário das cidades no interior, que os caras ganhavam um a mais. E aí, Walter, Daniel, você via, rapaz, esses caras jogam bola. Ó, é assim, ó, uma vez nós chegamos em Cosmópolis, nunca esqueço. Os caras montaram um time de molecada contra a veiarada. Só, pô, caramba, os caras são antigão, pô.
Só antigão. Mirandinha original, sabe? Todo aquele pessoal ali. Original que quebrou a perna. O Dudu, né? O Alfredão Mostarda. Pô, tem esses caras, né? Não faz muito tempo. Cara, esses caras deram um baile naquela molecada. Chegava a bola assim, toda em rosca, tal, o cara, pá, a bola caía no pé do cara. Parava. Pô, isso é um negócio Daniel, me fala uma coisa. maravilhoso. Santo André caiu? Praticamente. Praticamente. Só questão matemática. Subiu e caiu. Não é só matemática, mas profundamente matemática. Profundamente. Já era. Corinthians já caiu? Ô, louco, acho que não, hein? Não, escapou já. Os times hoje não tem, nós estamos fazendo ao vivo, né? Tem jogo aí que pode, os do ABC pode salvar o Corinthians. É mesmo? Não, o Corinthians não corre risco nenhum mais. não corre, O né? que ele corre risco é de não participar do mata-mata. Com a derrota de ontem já ficou complicado. Ó, já Você escreveu esportes, né, no diário? Há muito tempo. Fui editor de esportes do Diário há muito tempo. Tá. Aí eu fiz a migração para a economia. Eu comecei, a primeira matéria que eu escrevi no jornal foi em 1982. O Dr. Antônio Russo abriu um jornal chamado São Caetanense Jornal. E ele ligou para o meu pai, pediu para o meu pai ajudar na distribuição. E meu pai falou assim, ó, eu vou dirigindo, você vai entregando, e deixando nos prédios, tudo mais, tá bom. Chegou no final do dia, nós fomos lá falar com o Dr. Russo no escritório e falei, doutor, posso escrever uma matéria no jornal? Eu falei, lógico, né? Do que você quer escrever? Do Palmeiras, né? Foi assim que tudo começou, 1982, bons tempos. Bacana. Mas vamos lá, hoje falar de coisa séria agora, né? Depois da brincadeira aqui com os nossos amigos, mas queria dizer para os dois o seguinte, uma pergunta de lembrança. O que mais marcou para vocês como jornalista? A favor ou contra, bom ou ruim? O que você escreveu que marcou na vida de vocês? Vai lá, Daniel. Olha, São Walter, mais experientes. Uma, tem que ser uma. Walter, eu já escrevi tanto sobre tantas coisas. Eu diria que o que eu escrevi, para mim foi marcante. Na verdade, eu escrevi em função do que eu vivi. Foi uma entrevista que eu fiz com o Celso Daniel, 6 meses antes dele morrer. Fui convidado para ir num ônibus com a autoridade de Santo André até São Carlos, no jogo do Santo André, que o Celso foi para se encontrar com o prefeito, que era do PT. E eu fiz uma entrevista com o Celso, gravada, depois eu a transformei em entrevista no papel para a revista Livre Mercado, com abordagens futurísticas assim fantásticas, né? Então, aquela reportagem que é atual até hoje, ele já dizia à época a necessidade de Santo André para o futuro, que não seria nada sossegado, vamos dizer assim, da desindustrialização que já estava lá. Isso foi em 2001, era indispensável que o setor de serviços ganhasse força, agregasse valor. E, infelizmente, nós não tivemos isso. Então, essa entrevista, por ter sido no ônibus, num contexto de bagunça de todos os participantes, mas pela seriedade em si e por lançar luzes sobre o futuro, essa entrevista ficou realmente na minha memória. Você, Salvai. Ixi, rapaz. Eu trabalhei, minha vida foi dedicada, bom, assim, até 83, final de 83 ali, né? Foi dedicada ao fotojornalismo, né? Depois eu fiquei um tempo parado, aí eu fui para a antiga Rádio Excelsior. Então, minha vida foi muito dedicada ao rádio. Só em 92 que eu fui para a TV, que eu fui para o primeiro aqui agora, né? Mas é assim, nesse meio todo aí, eu fiz um programa que na época o pessoal criticava muito, que era o Gazeta. Puxa, eu não lembro o nome do programa, mas ele era 10 minutos na TV Gazeta antes da Maria Lídia, né? A Maria Lídia tinha o programa Em Questão, que ela levava o pessoal para fazer um debate, tinha antes um programa de 10 minutos. E aí eu fui contratado pela produtora que fazia esse programa para fazer a reportagem. Só que naquela época o pessoal já estava futurista. Ó. Os caras queriam matéria de 1 minuto e meio com sonora.
ou com ali você tendo alguém, né? E eu fui fazer, numa campanha, uma visita a um cara que ele era candidato lá em Grajaú, né? A produtora lá conseguiu tal. E o dia que a gente foi fazer com esse cara, ele era candidato a vereador. Ele pegou um lençol e ele escreveu o número dele no lençol, porque ele não tinha material. Ele escreveu o número dele no lençol, o partido e o nome. Mas tudo assim, borrando e tal. E colocou lá para dar entrevista. Só que quando chegou lá foi uma desavença danada, rapaz. Porque a mulher dele estava querendo pegar ele na peixeira, porque ele tinha pegado o lençol de cama dela para fazer isso. Então, isso ficou na minha memória, né? O tanto que se tem de histórias, né, no jornalismo, né? Mas passei por muitas outras aí, muitas outras coisas legais, né? Bacana, muito bem. Né? Bem, vamos à principal notícia do dia, porque foi realmente o que aconteceu ontem na vida paulista. Nós temos aí a manchete do Correio da Manhã. Olha só, onda verde e amarela na Avenida Paulista. O Savoy até mandou uma foto para mim, Savoy, eu até peguei essa daqui do Correio da Manhã. Porque Excelente, excelente. Essa foi do drone da Polícia Militar. O crédito está lá como Folha de São Paulo. Vamos ver o do isso, o que aconteceu. Você foi lá onde, Daniel? Olha, eu me sinto culpado, porque não fui. Eu não fui porque eu tenho uns problemas de mobilidade em função daquilo que eu sofri, e eu tenho dificuldade em ficar por um tempo mais ou menos razoável de pé. Então eu medi muito, pensei em ir como fato histórico, que eu já imaginava o que seria, né? Qualquer pessoa que não tenha um fanatismo ideológico, ou à direita ou à esquerda, tem discernimento. Então o discernimento nos leva a imaginar o que poderia acontecer. E não aconteceu nenhuma novidade cá para nós daquilo que a gente imaginava. Então, eu já imaginava que pudéssemos ter um momento histórico, como foi, né? Como foi. De novo. E eu escrevi a respeito disso hoje. Eu botei 10 pontos que eu chamo de pontos positivos para o Bolsonaro, né? E a verdade são pontos positivos mesmo, vários pontos positivos. Eu acho que isso é muito bom. A democracia, ela só sobrevive com o contraditório. Eu não conheço um regime político que não tenha o contraditório como fonte de inspiração, de criação e de respeito. E, infelizmente, o Brasil estava caminhando até outro dia para um autoritarismo com o qual eu não concordo. Mais do que isso, eu discordo plenamente. Savoy, qual foi a sua visão, você que foi lá? Então, eu fui no intuito mesmo de fazer ali uma cobertura, né? Com o pé atrás, porque eu conheço muito a Paulista, eu moro no Ipiranga, eu estou sempre lá com a minha família, né? E a gente, para andar na Paulista hoje em dia, a gente não pode nem estar com o celular no bolso sem o botão da bolsa ou da calça travado. Senão os caras te levam, né? E aí eu fui meio pé atrás com isso, porque meu filho não podia ir e minha mulher não quis ir, né? Mas por quê? Ela tinha compromisso. Ah, tá. Ela até queria, mas ela tinha compromisso e meu filho ia treinar. Já mais novo, não quis, né? Mas eu fui no intuito de estar ali acompanhando e fazer uma transmissão. Bom, peguei o metrô umas 11h10, mais ou menos, no Sacomã, já percebi que o negócio ia ser punk. Vamos começar daí então, tem o vídeo do Savoy lá dentro do metrô, vamos mostrar esse vídeo aí, assim já vamos por partes, como diria Jack. Vai, produção, pode rodar. Que horas que foi isso, Savoy? Então, o metrô Sacomã ali eu acessei por volta de umas 11h15 por aí, né? Porque do Sacomã até o metrô Trianon é perto, não é longe. Vamos ver, né? pode rodar. Vai lá. Dá mãozinha, mãozinha. Mais de gente aqui ainda na estação Trianon, olha aí. Estamos saindo aqui, um pouco de escada, um pouco de escada normal, um pouco de escada rolante, olha aí. Muita gente, olha aí. Olha aí só, muita gente.
Aí essa Pode imagem eu comecei a fazer umas 11h45, por aí, né? Aqui eu estou quase perto do metrô Brigadeiro, que é o shopping ali, ó. Na próxima esquina de trás, ó, vocês vão ver. Tá vendo esse povo aí? Esse povo estava chegando para tentar chegar lá onde estava o trio elétrico, só que não ia conseguir. Não ia. Ainda nesse horário. Nesse horário já não ia mais conseguir, porque já estava ali mais ou menos, sabe, perto da Fiesp? Perto da Fiesp ali você já tinha que ir se esgueirando ali para poder entrar. Vamos lá. Números. Tá. No chutômetro. Então, eu acredito que o que eles falaram ali de 600 a 700 mil pessoas, é ainda duvidoso, mas tinha muita gente ali, né? Duvidoso em que sentido? Dá para mais, eu acho. Eu acho que tinha mais, sabe por quê? Por exemplo, na Alameda Casa Branca e na Peixoto Gomide, né? São as travessas. Tinha muita gente nas travessas. Muita gente. Muita gente. Pô, dentro do shopping Cidade de São Paulo, rapaz, era um negócio louco. Louco de gente. É uma coisa assim impressionante. E aí, ó, uma coisa assim, impressionante, porque teve só esse evento, né? O ex-presidente Bolsonaro pediu para que tivesse só esse evento. Pois bem, então eu comecei a fazer live. E aí, quando eu comecei, no TikTok eu fiz, né? Eu comecei a fazer live e comecei a pedir pro pessoal, fala de onde tal, apesar do sol eu não conseguia ver, eu ia para a sombra e conseguia lá ver, Amazonas, Belém, Tocantins, Goiânia, tal, mas muita gente. E vem de todo lado. Só para vocês terem ideia, eu cheguei a 62 mil espectadores na minha live, eu tenho 10 mil seguidores. 62 mil. Eu fiz uma live de 1 hora e 22 minutos. Ali, né, ser sempre esperto, né, na Paulista, né, mas não teve um problema. Hoje eu questionei a Secretaria de Segurança Pública, eles disseram que o número de ocorrências que eles têm ainda estão fechando, mas dentro do evento foram 5, com a possibilidade de 2 ou 3 ali infiltrados. E os outros eram batedor de carteira mesmo. Daniel, o que significou esse evento de ontem para o Brasil? É muito precoce ainda fazer uma análise sobre o que significou, mas significou muita coisa. Só o futuro vai dizer qual o grau de transformação que isso vai propiciar. Uma coisa é certa, o Bolsonaro precisa ser... Esqueçam o resto. Enquanto a esquerda fingir ou ter certeza que o Bolsonaro é uma chuva de verão, a esquerda vai quebrar a cara. Porque da mesma forma que o Lula não era chuva de verão lá atrás, o Bolsonaro também não é hoje. Então o mundo está mudando, as circunstâncias são outras, as mídias sociais revolucionaram o comportamento humano, ou massificaram o comportamento humano, a mídia tradicional está perdida, perplexa, desmoralizada, com as manchetes, com as coberturas, com a entonação, enfim, o jornalismo hoje brasileiro, das grandes mídias, o jornalismo, a velha imprensa, está caminhando para uma debacle total, porque ainda não se apercebeu que as coisas mudaram. A própria Folha de São Paulo tem começado a buscar um novo caminho, porque há 3 meses no editorial, finalmente a Folha se deu conta, disse mais ou menos assim, a direita precisa ser observada com mais atenção. Que até agora, a Folha editorialista disse, nós não demos o devido valor ao que está acontecendo. Quer dizer, eles estão 3 anos no mínimo atrasados, no mínimo 3, que é o fenômeno Bolsonaro, 4 anos por aí. E é um fenômeno. É um fenômeno que eu digo, é um fenômeno semelhante com suas variáveis ao que representou Lula no começo do século. Também era visto com muita coisa. Só que o Lula hoje está no ocaso. Lula hoje, com todo o respeito, eu vou ser muito franco, não é questão de etarismo, não que nós não podemos nos referir a isso como etarismo, mas o Lula hoje paga o preço de uma vida complicada que ele teve nos aspectos que todo mundo conhece. O Lula hoje não tem já o cognitismo para poder conduzir um país na situação que está o Brasil. E pior que isso, é a falta de cognitismo. Ele tem uma assessoria fossilizada ideologicamente.
O mundo mudou. É. As transformações estão aí. O Estado todo-poderoso, perdulário, gastador, esse Estado não tem mais futuro. Não adianta tentar ressuscitar. A sociedade acordou. O cara levanta cedo e já pensa em quanto ele vai pagar de imposto, primeiro para poder estar em dia com a Receita Federal, depois para poder sobreviver. Então o mundo se transforma. E a gente observa cada dia mais a esquerda, o socialismo, fissurada por impostos. E note bem, o que eu estou dizendo aqui, eu já dizia em 1990, quando eu criei a revista Livre Mercado, na primeira edição da revista eu já dizia, já colocava na mesa o jornalismo que nós íamos praticar. Jornalismo da livre iniciativa, da defesa do pequeno negócio, entendeu? Da valorização da meritocracia, tudo isso. Eu não estou inventando hoje. Eu não sou adepto do Bolsonaro. O Bolsonaro que veio para o meu lado. Ora, eu não tenho que inventar roda. Eu sou um liberal com viés social. E me desculpa, eu vou fazer uma propaganda. Olha, quem tinha a revista Livre Mercado, que para a esquerda era uma revista de reacionário, porque falava em livre mercado, mas eu, como na revista Livre Mercado, durante 15 anos, durante 20 anos, em 15 dos 20 anos, nós fizemos o prêmio Desempenho, levamos 100 Madres Teresas e Freis Galvão para o palco, mostrando para a sociedade, olha aqui, ó, nós temos nossos excluídos sociais, essas pessoas precisam de atenção, o Estado é falho. Já em 1994, quando nós criamos o prêmio Desempenho, Walter, a mensagem era essa. Nós íamos 2 vezes por ano fazer o prêmio, levando 2, 3 mil pessoas aos locais. Eu lembro do Moinho. Então, no Moinho São Jorge nós fizemos em 99. E a nossa ênfase sempre era olhar para esse povo de miseráveis. Aí o Lula, em 2003, quando chegou à presidência, a primeira coisa que fez foi juntar todos os programas do Fernando Henrique, que eram poucos, e transformou a Bolsa Família para os miseráveis. É lógico que ao longo do percurso do Lula na presidência da República e do PT, desvirtuaram o sentido óbvio de Bolsa Família, transformando num instrumento eleitoral. Eleitoral, que continua até hoje, apesar do viés também social que tem que ser valorizado. Savoy, as falas do presidente, como que você viu? Positivo e negativo? Não, eu achei assim, ó, que não sei se... Porque o Bolsonaro é assim, nós estivemos com ele em algumas oportunidades fazendo alguma entrevista e tentando algumas outras, né? E o Bolsonaro não é um cara fácil assim de entortar, né? Então, mas eu acho que ele teve ali um aconselhamento, né? Por quê? É assim, cara. O discurso dele foi ali assertivo, né? Assertivo, né? Ele sempre dá umas resvaladas, mas ele voltava, né? Empolgava. E foi legal, eu achei que foi bom, calmo, você tá entendendo? Foi ali, deu o recado para quem tava, ó. Lembra de algo em especial? Eu acho que quando ele falou, vou fazer da proximidade nossa aqui, que as eleições municipais vão balizar 2026. As eleições municipais. Votem certo. Eu tenho falado isso aí já há um tempo com os colegas, eu tenho oportunidade, vídeos eu não gravo sobre isso muito, que é uma outra área, mas gravo mais na área de segurança pública, né? Mas eu tenho falado com alguns colegas, viu, Daniel, sobre isso, que é assim, eu acho que o que for feito agora, a eleição municipal, ela é base para os caras. Por exemplo, os deputados federais e senadores, eles já sacaram que eles têm que ter o vereador de estimação. Entendeu? Para ser a base deles. E o Bolsonaro deu essa cravada. Para aquele mundo de gente que estava ali. Ó, vai ser importante. Se atentam e a gente, entre aspas, vamos ter que fechar o nariz e fazer algumas coisas. Tem que fazer acordo. Você acha que, tipo, se ele fechar com o Nunes em São Paulo, ele gosta do Nunes? Não, mas e aí, você vai deixar até o Maluf apoiou você vai Lula, deixar né? Então, o Lobos tomar conta? Boulos, né? O Boulos tomar conta? Maldade. Né? Só lembrando aqui, ó, recebi uma mensagem aqui do nosso amigo Claudinei Luiz da Mac News, está nos assistindo aqui, tá mandando um abraço para os nossos 2 amigos. Valeu, aqui. Claudinei. Daniel, obrigado. Do que você leu hoje, o que mais te chamou a atenção?
Bom Olha, e ruim. Naquele jornal, naquele site lá com um G, com um negocinho assim. Olha, eu passo o dia inteiro me informando, desde 6 da manhã. E foi por conta de não ter o meu apetite, minha curiosidade saciada sobre a manifestação de ontem, foi por não ter isso, entendeu? Por ter capturado aqui e ali informações, contrapontos. Foi por não ter me satisfeito com o que eu li integralmente, eu resolvi escrever a matéria que eu escrevi, com os 10 pontos mais importantes que eu vejo. Mas, para mim, a aberração maior foi de um profissional da USP, um professor, que declarou ao jornal o Globo que havia 185 mil pessoas apenas na Paulista. Eu acho que isso desmoraliza a classe dos acadêmicos. Os acadêmicos em grande escala, eu já disse isso lá atrás, hoje as redes sociais estão aí para botá-los no devido lugar. Muitos acadêmicos vivem do diploma e acredito que, tendo atingido o diploma, eles já sabem tudo. O Roberto Campos, que foi um dos maiores homens públicos desse país, avô do presidente do Banco Central, já dizia lá atrás, Walter, você deve ter essa memória, que o pior burro é o burro diplomado, porque ele pensa que é inteligente. Então eu me reservo, eu tenho muito cuidado com o acadêmico, tem muitos que eu sigo, porque são realmente fabulosos, mas tem também muitos que usam do academicismo para dar à mentira foros de verdade. E os jornais, só para completar, covardes, os jornais covardes que não assumem determinadas posições, eles pegam esses estúpidos, como o de hoje da Folha, o do Globo, melhor dizendo, para levar os leitores uma versão mentirosa, mas que é conflituosa com a prática. Leitores, hein? Ainda bem que são poucos leitores. Cada vez menos. Vamos lá. Nós também temos um vídeo especial aqui do nosso amigo jornalista Leandro Amaral, que esteve lá na Avenida Paulista. Vamos ver o Leandro o que tem para dizer. Pode rodar. Boa noite, Walter Estevão, boa noite, Marcos Savoy, boa noite, Daniel Lima, todos que estão acompanhando a programação da Eco TV nesse momento. Desculpa vídeo assim, na rua mesmo, no meio de uma pauta, Walter, mas agradecer mais uma vez a possibilidade. Primeiro, trazendo aqui o relato da convenção estadual do PSDB ontem. O fato positivo foi a chapa única para caminhar a composição do diretório, porém, a definição do nome do presidente foi adiada por uma semana. Ainda há, segundo informação de bastidor, ruídos aí envolvendo o grupo de Dória, grupo do governador gaúcho Eduardo Leite. Tinha uma expectativa de que Marco Vignoli fosse indicado, mas isso acabou não acontecendo na tarde e noite deste domingo. Então agora vamos acompanhar os próximos passos. Essa semana vai ser decisiva, até porque o PSDB tem que escolher o nome do novo presidente aqui em São Paulo, antes da abertura da janela, que é no dia 7 de março, quando os vereadores, vereadoras, podem mudar de partido sem correr o risco de perder o mandato. E qual a avaliação de vocês, amigos? Um abraço. Em seguida. E voltando agora a Walter Savoy e Daniel Lima, você que nos acompanha na Eco TV, em relação à manifestação de ontem na Avenida Paulista. Menos em relação dos números, até porque sempre há divergência, né? Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo falou em mais de 700 mil pessoas e pesquisa da USP falou em quase 200 mil pessoas, mas o fato é que tinha muita gente e o ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou força ontem, conciliando ali e compondo tantas pessoas na Avenida Paulista. Agora, a grande provocação que eu faço para vocês, meus amigos, é no seguinte sentido: qual é o grande recado? Qual foi o grande recado? É do Bolsonaro? É a força do Bolsonaro? É a força da direita? A direita está maior que a esquerda hoje? Qual o grande recado das ruas ontem com essa movimentação, essa manifestação que atraiu milhares, centenas de milhares de pessoas à Avenida Paulista? Um abraço. Vamos lá, Daniel, sucinto para a gente passar para outro tipo de política. Qual foi a mensagem? A mensagem é que a democracia ganhou, cara. Nós temos contraditório no país, apesar de todo o autoritarismo de certos ministros. Muito bem. Savoy. Força. O Bolsonaro mostrou força, mesmo inelegível, né, pelo tribunal aí eleitoral, mas ele mostra força aí. O que ele já mostra nas redes, ele mostrou ontem lá para todo mundo aí ter a foto. Tem a foto, né?
O Lula também era inelegível e deram um jeito. Vamos ver o que acontece até lá. Aí é diferente. Bem, o Leandro Amaral também fez um comentário sobre a convenção estadual do PSDB, que deu grande barulho durante muito tempo, mas ontem parece que já chegaram a um quase consenso, porque só faltou a indicação do presidente, mas como o prefeito Paulo Serra disse hoje, que foi uma vitória, que o partido começa a entrar na linha novamente para poder participar já da próxima eleição. Você vê assim, Savoy? Então, o PSDB está complicado, né? Eu ando pelo interior aí do estado de São Paulo, mais o centro-oeste, é bem verdade, vou às vezes para o noroeste, ali até Marília, né, Garça, por aqueles pedaços ali, e assim, ó, tem um fator aí, Kassab, né? O Kassab está tomando muitos prefeitos do PSDB, né? Já tomou. Então, tomou, já está com 323, estava, né? Estava com 323, e principalmente cidades grandes, né? Tipo Jundiaí, né? No interiorzão, nas cidades menores é assim, né? Então, eu acho que o PSDB agora vai ter que administrar isso, né? Como que vai fazer? Porque o PSDB, quando nos governos todos ao longo de 28 anos, eles tiveram diretórios e comissões provisórias em 645 municípios. Não sobrou, nem Borá ficou fora, que Borá é o menor município de São Paulo, né? Então, eu acho que eles têm que se recompor aí, não sei se eles vão conseguir de imediato, né? Mas é a tentativa deles fazer a recomposição. Fala, vai ser Daniel. difícil. Daniel tá... Não, estou atentamente aqui. Eu diria o seguinte, uma maldade no bom sentido, e no mau sentido também. Sim. Primeiro, se o PSDB houvesse no futebol, na política brasileira, uma divisão nacional, o PSDB hoje ocuparia a Série C, C de cachorro, que adoro. Se fosse uma competição paulista, Campeonato Paulista dos Partidos, o PSDB ocuparia também a Série C paulista. Estaria rebaixado há muito tempo, porque o que sobrou do PSDB são espólios regionais, uma tentativa de fazer de São Paulo um reerguimento do partido, muito difícil, porque o Brasil hoje está dividido entre esquerda e direita, e não existe lugar ainda para esse meio termo que significa o PSDB. Até porque o PSDB fez da própria subida no muro uma tradição, uma prática, e por conta disso foi desalojado por uma esquerda com Lula e Companhia Bela e outros pretendentes, e enquanto a direita surgiu esse fenômeno chamado Bolsonaro, que matou o PSDB no sentido de competitividade. Que eles que eram considerados a direita, né? Durante muitos anos o Mas PSDB... o próprio Tucano matou o partido, né? Quando eles fizeram aquilo com o Dória, eles mesmos quiseram e assim, fazer e o jogo negócio lá dos do cabeça Centrão. preta e cabeça branca. O Dória cometeu um erro estratégico muito ruim, porque ele teve o vislumbre de entender, para sair à frente e ganhar para prefeito e governador, ele teve o vislumbre de entender que o PSDB não era a prática que ele gostaria. Não era a direita, a centro-direita que o povo clamava. O PSDB não era isso por conta de conluio com o PT ao longo dos anos no Teatro das Tesouras. Então o Dória enxergou isso, só que ele cometeu um erro tático, estratégico, que o derrubou completamente. Durante a pandemia, ele se aliou à grande mídia e passou a triturar o presidente Jair Bolsonaro, juízo à parte de valor, que o Bolsonaro cometeu muitas falhas durante aquele período. Aí o inimigo não era o PT, era o Dória, né? Exatamente. Aí o Dória isolou-se do eleitorado. Sim. E por mais que os institutos de pesquisa à época escondiam os dados, não colocavam os dados sobre a rejeição latente do eleitorado ao PSDB do Dória, por mais que os jornais tentassem, mas não dá para controlar o povo. O povo observou atentamente, falou, você está contra o Bolsonaro? Tá bom, então cai fora, porque aqui nós estamos com o Bolsonaro, mesmo ele fazendo as besteiras que fez durante a pandemia. E o interior é muito conservador. Muito conservador. Então o interior é assim, é difícil, rapaz, você ver cidade que tem ali... eu conheço uma cidade, não vou citar aqui, vou citar, é Bofete, que a vice lá é do PSOL, mas ela é mais à direita, ela está sendo expulsa do PSOL, né?
Porque assim, o interior ele é conservador. Muito. Mesmo, ainda, né? Ainda, esperamos. Né? Mas Que vamos lá, continue. vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já já com mais notícias aqui da Boa. questão do ABC e vamos continuar do PSDB também, porque eu quero saber o seguinte, tem lugar ainda por Orlando morando no PSDB? Falamos já já. Vamos lá, pode rodar. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour, você no Caribe. Restaurante Sete Mares, referência em frutos do mar. Buffet com vasta variedade de pratos, tradicionais, comida oriental e, claro, frutos do mar. Venha com sua família, espaço kids para as crianças e estacionamento próprio. Estrada das Lágrimas, 1816, em São Caetano do Sul. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos de volta aqui no nosso programa Personalidades, hoje com a presença Bastidor dos dois continua jornalistas, Marcos Savoy e Daniel Lima, e eu perguntava no último bloco, como fica o PSDB? Na verdade, como fica o prefeito Orlando morando nesse novo formato do PSDB? Tem espaço para ele, Savoy? Ah, rapaz, é assim, eu acho que ele não tem o que perder, porque ele sai agora, né? Então ele vai campo aí, né? E melhor lhe convier, né? Não sei. Mas ele fala que não sai. Tem esposa também, né? Não sei se ele sai de imediato. Tal qual o sai agora, né? Depois que ele saiu, ele é ex-prefeito. Então, depende de quem vai ser o novo político depois que ele sair. O Orlando vai ser um cargo, né? Precisa ver. O Maurício vai ser depois que ele sair. Vamos lá, Daniel. Olha, Walter, eu tenho a impressão que o Orlando morando no PSDB, ele está na mesma situação daqueles músicos do Titanic. Com uma vantagem, ele sabe exatamente o que vai acontecer, o que está acontecendo, ele não está enganando ninguém. A minha avaliação. E que ele está deixando o navio afundar aos poucos, até o momento estratégico que ele vai tirar o time do campo. Mas você percebe que os três principais cidades no pensamento, a economia, a restante também é o André, os três têm a maior possibilidade de lançar os candidatos pelo brasileiro. Não, não, É uma viagem temporária. mas pode ser ou não. O Orlando é um enigma, né? Ninguém tem muita especulação, na verdade. Santo André, a gente sabe que tem dois candidatos. E tem que ser, né? O Paulinho já falou que tem que ser do PSDB, né? O Paulinho está dentro de um grupo que tem que ser aquele cidadão que está já apontado. Na e que, posição que inclusive, ele está, não pode sair do partido. Ele não poderia fugir, porque senão ele queima o próprio filme no Só partido. se perdesse a convenção agora, né? Ficasse fora. Agora, é assim, é o que o Daniel falou.
Do Orlando, que acho que é a maior incógnita, né? Faz a aposta, para que partido o Orlando vai? Agora ou depois? Para que partido? Rapaz, eu acho que... Pô, eu cheguei uma época a apostar no Republicano, mas eu não sei nem se o Tarcísio fica no Republicano. Tem tempo. Daniel? Eu acho que ele vai para o partido do Kassab. Eu também acho. Dizem lá, nos bastidores... Com promessa de ser o quê? Vice-governador? Nos bastidores... Uma outra? Está dizendo que Orlando é o coordenador do Republicanos aqui na região do ABC, ele que está acertando essas coisas, mas a afinidade que ele tem com o Kassab e tudo mais, não acho que não tem outro caminho. Uma coisa não exclui a outra. É questão de tempo. Eu acho que Orlando, uma coisa do Kassab e o governador se casam, nesse caso do Orlando, eles têm muito interesse que o sucessor do Orlando seja alguém do próprio time, não é verdade? Eles reconhecem também, claramente, a dificuldade que tem de ganhar a eleição em São Bernardo com o PT. Você ganhar do PT em São Bernardo é disputar a Champions League. Você ganhar do PT em Santo André é disputar a segunda divisão, da forma que o PT está hoje. Não tem nem candidato, na verdade. O que tem também não tem. A Beth é candidato, pré-candidato. Mas, poxa, no caso de Santo André, além de tudo, do PT estar ainda estilhaçado, ainda tem um prefeito bom de voto. Isso faz diferença. E o Eduardo Leite? O Eduardo Leite precisa ser analisado com um pouquinho mais de cuidado, né? Eu acho que contra a máquina de Santo André, dificilmente ele vai conseguir superar. Se ele jogar o jogo para o segundo turno, se ele conseguir esse quase milagre, eu acredito, Walter, que poderá conseguir alguma coisa. A esquerda soma com ele. Soma. Mas mesmo assim, a dificuldade é enorme. Acho que ele vem junto com seria na verdade, eu cunhei seria a síndrome do Botafogo, o Paulinho Serra, o grupo do Paulinho, conseguir perder a eleição. Olha, é uma máquina de votos. A administração de Santo André é uma máquina de votos. Não existe oposição em Santo André. Então, você ter como perspectiva qualquer coisa que não seja a vitória do candidato apontado pelo grupo do Paulinho, seria loucura. E o Zaca vai ficar no grupo do Paulinho ou vai fazer a parte? O Zaca já foi descartado, amigo, né? Então, e o Zaca é assim, né? Ele tá... A situação dele é assim... Ou ele é candidato ou ele é candidato. Tipo o Tite Campanella, né? Porque é assim, ele vai ser o quê? Ele vai falar pro filho dele, não, agora você não vai ser candidato que eu vou ser no seu lugar. Pode ser. Não sei, cara. Ele falou que não. Não, eu também acho que não. E ele não sai do PL exatamente por isso, né? Ele falou a possibilidade dele ir pro PSDB e depois agora, qual que é assim? Eu já conversei com o Zacarias. Eu falei para ele, eu acho que o erro maior dele foi não ter feito uma boa campanha eleitoral para deputado, né? Se ele tivesse despontado mais, com mais número de votos, tal. Agora, para despontar mais, com maior número de votos, não adianta só você ficar no ABC, você tem que partir para o interior. Porque o ABC, ele é muito... tem muita gente que vem buscar voto aqui de lá também, né? De fora, de São Paulo, isso sempre teve. De outros locais, sempre teve. E ele ficou muito centrado, tal, então eu acho que a campanha dele para deputado não foi muito boa. Não sei o que você pensa, Dani. Eu acho que não ia mudar nada, que ele não é o preferido para a candidatura. Sim, bom. Na verdade, ele foi preterido. É verdade. Na verdade, ele foi preterido. Independente de qualquer juiz de valor, ele foi preterido porque o jogo é outro. Os candidatos são outros, só tem 2 como finalistas. E aí há uma avaliação de muita gente. Não só caseiro, é uma avaliação até em nível estadual e federal, para ver essa composição. Até se fala na possibilidade do Eduardo Leite ser candidato a vice, embora ele tenha reiterado que vai concorrer. Só acredito vendo. Olha, para a gente encerrar, vamos lá, Daniel, suas considerações. Passou 1 hora e está em cima da hora. Se o Alckmin mandar, ele não é? Não sei. Vamos ver, Daniel. Obrigado pela sua participação. Já passou 1 hora, estamos chegando ao final do programa. Mas vai ter bastante assunto. Até o final do ano nós vamos voltar aqui. Bom. Daniel. O que você quer que eu diga? Fala que o Palmeiras vai ganhar quantos campeonatos esse ano? Obviedades eu não falo. Mas não falei quantos. Olha, o Palmeiras vai ser campeão paulista, grande candidato a Libertadores e também no Brasileiro. Eu acho que nenhum time, por melhor que seja, tem a obrigação de ser campeão em tudo. Aliás, o Abel Ferreira diz isso
constantemente. Eu Meu acho que amigo, mais... quer me agradar também? Não, não tem que agradar. Mas ele vai encerrar Eu não- falando que você não tem mundial. Não vou dizer isso não vou dizer. Até porque o Palmeiras até outro dia não tinha copinha, já tem 2. Entendeu? Acho que o Palmeiras até não foi campeão mundial por uma circunstância. Não, tem sim. Eu levo vocês lá no palestra para vocês verem o troféu dela de 51. Eu caí Vamos lá, em ato Savoy, vai lá. Um abraço, obrigado aí pelo convite. Bom rever o mestre Daniel. Obrigado mesmo pela gentileza e bom estar aqui com você, Walter. Valeu. Muito bem. Um abraço em todos. Encerramos nosso programa. Obrigado pela participação de vocês. Semana que vem tem mais aqui informações para você. E não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter, nossa manchete de amanhã, que São Caetano é a primeira cidade do ABC a utilizar câmaras das viaturas integradas à Guarda Municipal da cidade. Um abraço para você e boa noite.